pessoa que previu o gol do Payet. Teve, cadê? Clima de união para garantir o acesso. Nos bastidores do Vasco, o Maicon foi mais uma vez essencial, não apenas em campo, como também no vestiário para motivar a equipe. O medo te impossibilita de viver coisas boas. Meu time não tem medo, nós não temos medo. Os caras não têm nada a perder, é como o Paulinho falou, nós temos muita coisa a ganhar. E hoje é 3 pontos, sem resenha, 3 pontos lá dentro, rapaziada. E depois da cobrança de falta magistral que garantiu a vitória, Payet ainda teve um abraço com Rossi, que como a filha de Roberto Dinamite, também previu o gol. Eu te falei, irmão. I speak for you, bro. I speak believe. You never take, bro. You, the best. Falei pra ele que ele ia fazer o gol. Eu falei que a gente ia decidir o jogo. Clima de alegria e um Vasco mais unido do que nunca para afastar o time da zona de rebaixamento. A vitória deixou o Gigante da Colina com 40 pontos, na 15ª posição e a 3 de distância do primeiro time da zona, o Cruzeiro, que é o próximo adversário do Cruz Maltino, no dia 22 de novembro. E como você destacou ontem aqui, né, Pedrosa, é um cara que se imaginava que ele chegaria para isso, para resolver o negócio, né? Quando eu falei ontem aqui, Fernanda, até eu vi uma galera questionando, Pedrosa, só porque ele fez 2 gols, ele já vale isso? Não. Ele não fez 2 gols. Ele colocou 6 pontos na conta do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. Obviamente, com os 2 gols que ele fez. Só que quando você calcula esse valor, o Payet ganha mais de 1 milhão, por exemplo, que a gente estava falando aqui do Gabigol. Ele ganha mais de 1 milhão para fazer exatamente isso. Só que você pensar numa queda e pensar numa permanência, o prejuízo é muito maior. Então já valeu ter o Payet aqui só pelos 6 pontos que ele conquistou. Se o Vasco não tivesse o Payet hoje, sabe quantos pontos o Vasco estaria? Com 34, atrás do Goiás da zona de rebaixamento. Então é esse cara. E não adianta assim, se. Não. Tava 0x0 contra o Fortaleza, ele foi lá e fez o gol. Verdade. Tava 1x1 contra o América Mineiro, ele foi lá e fez o gol. Então é um cara que veio pra isso, recebe pra isso, tem que corresponder sim, a cobrança não vai deixar de acontecer porque é o Payet, mas a gente sempre fala aqui, a adaptação é tudo no futebol. E não é a adaptação de um jogador sul-americano que já é difícil, é a adaptação de um cara francês, que vivia em outro ambiente, em outra realidade, que não fala a língua portuguesa, você fala espanhol, é muito mais fácil para você entender o português e vice-versa. Agora, vai falar francês, vai entender, vai se comunicar com os companheiros num ambiente que é calor pra caramba. Ele entrou contra o Cuiabá, estava 50 graus de sensação térmica em São Januário. Então a gente tem que entender que o Payet 2023 é para definir esses jogos e não para o Vasco montar um time ao redor dele. Para 2024 é outra história. Então eu estou muito satisfeito com o desempenho do Payet. E o cara, quando é um cara diferente, que é o caso do Payet, Vini, às vezes se ele está demorando, vamos dizer que não é o caso, a se adaptar num quesito temperatura, clima, a exigência física, o nosso futebol é bem diferente, mas aí ele vai sempre arrumar um recurso para ser diferente. No caso dele é a bola parada. Pois é. Olha quanto tempo aí a gente não viu um gol de bola parada. Não, o Vasco não sofre com isso há tanto tempo, mas né? Mas o futebol brasileiro caiu sim, muito. Com certeza. E exatamente foi o que ele fez. E Pedrosa, quando você contrata um jogador como esse com alto custo, óbvio que você espera isso que ele vem fazendo dentro de campo, decidir partidas. Mas é todo um combo, todo um projeto. A internacionalização da marca. Hoje o Vasco é muito mais falado no futebol europeu, sobretudo lá na França, por conta do Payet. Ele passou lá na França, O Vasco está sendo acompanhado por jornalistas chilenos, argentinos e franceses. Exatamente. Por causa do Ramon e do Verratti, no caso do chileno, o Medel que é um ídolo no Chile, e o Payet em relação à França. Então é todo um combo que você contrata, não é só apenas o que ele faz dentro de campo. E é óbvio, ele vai evoluir muito mais ainda. Tem todo um processo de aprendizagem, é o futebol brasileiro. Tem gramado também, porque isso conta. Com certeza o Payet não jogava em gramados horríveis que vem jogando aqui no futebol brasileiro. Então são vários fatores. Eu confesso que eu esperava até menos dele nesse momento de temporada. Eu esperava que fosse um processo muito maior de adaptação ao futebol brasileiro. Mas eu acho que ele está indo muito bem. E ele já decidiu 2 partidas para o Vasco, nesse momento é importantíssimo. Ramon Dias, Payet, Medel, Verratti, já por várias vezes falamos desses personagens importantes para essa arrancada do Vasco, que no retorno está em 6º lugar no Campeonato Brasileiro. E na eleição para a escolha do novo presidente do Vasco, quem levou a melhor foi o Pedrinho, como a gente contou ontem para vocês aqui. Essa eleição foi no sábado, ele assumiu a presidência no mandato até 2026 e mudou, né? Eu te perguntei isso em off, eu pergunto porque pode ser a dúvida de muita gente. Agora não é mais aquela eleição indireta, né, Pedrosa? O estatuto mudou, né? O estatuto mudou, então você hoje tem a eleição, tanto é que ele foi
anunciado como o presidente do Vasco pelo próprio CRVG, que hoje é a associação. Então, assim, cara, eu acho que foi uma escolha do próprio sócio-torcedor do Vasco, sócio-torcedor não, sócio-estatutário do Vasco da Gama, muito bem feita. O Pedrinho é um cara muito sério, eu admiro muito o Pedrinho, não só pela carreira dele como atleta, mas também como comentarista, e a gente teve a oportunidade nos últimos anos, ter um contato maior com essa pessoa que é o Pedrinho, um cara sério, honesto, capacitado, porque ele se capacitou para isso. E muita gente compara assim, Fernando, mas o Roberto também. Gente, o Roberto Dinamite, naquela ocasião ali, ele foi escolhido por um grupo e um grupo de pessoas que convenceu o Roberto a sair do seu lugar de ídolo para ser presidente do Vasco e tirar o Eurico naquele momento. O Roberto ainda consegue, na gestão dele, dar uma Copa do Brasil pro Vasco e depois essas mesmas pessoas que tiraram ele dessa situação abandonaram o Roberto. Então, o Roberto não era um cara preparado para administrar um clube. Ele precisava de pessoas ali ao redor dele. Não é o caso do Pedrinho. Então, eu entendo que o Roberto pode até ter sido um mau presidente, mas ainda bem que a torcida do Vasco conseguiu separar isso e hoje ele é tratado como deve ser tratado, como o maior ídolo da história do Vasco. O Pedrinho é um cara, além de ser ídolo, capacitado, sério e que está com pessoas boas ao redor dele também. Então, boa sorte aí o Pedrinho nesse triênio. E tem algumas coisas hoje, ainda mais num clube como o SAF, né, que é o Vasco da Gama, que são importantes para você eleger um presidente. O primeiro deles é o cara ter noção de gestão. O Pedrinho fez curso, que se capacitou. Gestão de pessoas. O Pedrinho tem também, é um cara que sabe falar com o atleta, falar com as pessoas, é um cara super humilde. E mais do que tudo, para ter 30% do Vasco, que é o que ele vai ter na mão, né? Os outros 70% são da SAF, ele precisa só querer o bem do Vasco. Não pensar nele, não pensar em nada, só pensar no Vasco da Gama. E eu não tenho dúvida que é isso que está na cabeça e no coração desse cara agora, é melhorar o Vasco e ponto final, independentemente, mas eu vou aparecer aqui, não. Pedrinho não é um cara vaidoso, Pedrinho está pensando no Vasco e isso é o mais importante. Que sorte de vocês vascaínos de terem um cara como o Pedrinho. Estamos agora felizes. Posso só falar uma coisa aqui, Fernanda? Parabenizar a produção que trouxe o Pedrinho aqui, porque durante o final de semana muito vascaíno me parou na rua agradecendo, a gente conseguiu tirar várias dúvidas. Muita gente não sabia que um presidente, mesmo sendo um clube SAF, ele ainda tem poderes ali, sendo 30%. Então, parabéns à produção por ter feito isso. Não só os poderes dos 30%, Vene, que você tem que fiscalizar o contrato, o cumprimento com a 777, o associativo tem São Januário. Sim, então a reforma passa pelo Pedrinho, por exemplo. Aí. O associativo tem os esportes olímpicos, o Colégio Vasco da Gama, entre tantas outras. O Vasco ainda tem um clube a ser gerido. Então a presidência do Vasco não caiu de importância, ela continua sendo muito importante. E aí a gente vai dizer aqui que a gente também chamou o Levenciano, que era o outro candidato a presidente, mas por uma questão de agenda ele não pôde vir. Uma correção rápida, presta atenção, acho que vocês também não sabiam. Ontem a gente falou aqui que o Flávio Tênis, um beijo pra ele era preparador de goleiros do Fluminense, na verdade ele é supervisor de preparação física. É isso aí, galera, falta pouco pro Vasco garantir a sua permanência no Campeonato Brasileiro, na Série A do Campeonato Brasileiro. Falta pouquíssimos pontos, né? O Vasco tem 40. Eu acho que 44 já passaria, então uma vitória e um empate garantiria. Só que o Vasco almeja mais que isso, né? Almeja uma vaga na Sul-Americana. Lembrando que o Vasco tem um jogo a menos que o Santos e um jogo a menos que o Bahia. Caso o Vasco vença o Cruzeiro, ele ultrapassa até o Santos e já consegue uma vaguinha ali na Sul-Americana, ficando com 43 pontos. E o Vasco também tem que dar umas contratadas, né? Vai ficar bastante jogador aí livre no mercado. Rodrigo Caio, tem outro zagueiro do Flamengo também. Bruno Mendes, do Corinthians. Então, para a próxima temporada, o Vasco vai precisar se movimentar e se movimentar bem nesse mercado aí. Para não passar novamente o que passou essa temporada, né? Tanto que, assim, esse time, quando a gente viu aí a comentarista falando, ele tem a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro no segundo turno. Se o Campeonato Brasileiro do Vasco fosse apenas no segundo turno, o Vasco estaria com uma vaga na pré-Libertadores, quer dizer, né? Não direto, uma vaga na pré-Libertadores, que é o que o 6º colocado ainda consegue. Já é um time forte, se fortalecer ainda mais esse time, permanência do Ramon Dias, dos jogadores que lá estão, os que, né, funcionam no elenco, os que não funcionam,
dar um jeito de mandar sair e de trazer mais jogadores aí que tenham rendimento, que são jogadores bons para a próxima temporada do Vasco. Já começar de cara aí no Carioca, né, galera? Carioca do Vasco já é um título bem importante para o início da temporada, para dar confiança aos atletas e à torcida. Vamos ver o que vai acontecer nesse início, né? Tem que esperar acabar primeiro, né? Ainda não acabou o Campeonato Brasileiro e a gente já quer que comece logo o futebol do ano que vem.